Bom dia, amigos do Espírito Imortal, tudo bem? Sou Miguel Brambila, é um prazer conversar com vocês sempre, todos os dias. E estamos aqui hoje novamente para falar sobre espiritismo cristão, kardecista, dentro da ordem positiva de ser, que é a evolução espiritual. E isso tudo nos transforma a cada dia que passa, se quisermos realmente nos transformar. E, portanto, esse é um canal que, intuído para que seja utilizado, tem nos trazido aí bastante positividade no sentido de estarmos melhores com a questão do nosso próprio resgate kármico e da divulgação do espiritismo, não é? O Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo no século XIX, tem uma máxima que diz que a maior caridade que se faz para as pessoas e para a humanidade neste plano Terra é justamente a divulgação da doutrina espírita. Quando aparece aqui a sua conexão é fraca, que ficar esses quadriculadinhos aí não tem problema. O importante é que vocês ouçam a minha voz mesmo. E se quiserem aí enviar perguntas, alguma coisa, também fiquem à vontade. A gente vai colocando à medida que passam os dias isso no Facebook e salvando, porque essas realidades espirituais, essas questões da vida imortal e dentro da nossa própria imperfeição inserida nesse contexto, nos vai dando o desafio da transformação. E como podemos nos transformar para melhor? Como podemos ser melhores? Como podemos realmente entender por que um dia estamos bem, no outro dia não estamos bem? Às vezes nós estamos felizes, às vezes nós estamos tristes. E eu particularmente tenho me esforçado bastante nesse sentido. Nós vivemos um momento kármico coletivo no Brasil bastante complicado, né? Bastante difícil realmente, porque ninguém esperava que vivêssemos aí essa vamos dizer assim, ninguém, na maneira de dizer no populacho, né? A turma aí da graxa, vamos dizer, né? Vivemos momentos de alto consumo e de repente uma crise, né? Quase como a história das vacas gordas e as vacas magras do Egito Antigo, né? do José, enfim. As energias, elas todas compõem a matéria. Nós somos utilizadores desta energia, nós somos, na verdade, emanadores dessas energias. Nós temos dentro da ciência espírita, e eu gosto sempre de citar as referências, né? O espiritismo como sendo ciência, filosofia e religião, o espiritismo cristão, ele nos dá a compreensão deste fluxo de energia que vem de Deus, que é para nós ainda uma coisa inexplicável. Deus, a primeira questão do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec aos espíritos, ao grupo de espíritos que o ajudava a codificar o espiritismo, era justamente essa: o que é Deus? E esta energia, né, uma coisa que não tem começo e não tem fim, é para nós ainda uma questão relativamente não respondida. Como você vai imaginar uma coisa que não tem começo? Você volta como está fora do tempo, não tem passado. Evidentemente, Deus não é matéria. Deus é a pureza de todas as coisas. E para a nossa compreensão ainda limitada neste plano mediano de seres humanos relativamente civilizados, com um pouco mais de compreensão intelectual e filosófica do que no tempo das cavernas, né? Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos que se reconhece a causa pelo efeito que ela gera. Então se reconhece a natureza de Deus pelos efeitos. Tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, se nós observarmos, né, a natureza, nós próprios que fomos criados
fisicamente pela união de dois corpos, mas porém incapaz ainda o cientista de fazer uma mínima célula, uma formiga, e montar algo tão maravilhoso quanto é a força da natureza. A natureza explica a causa de Deus, e fisicamente não existe efeito sem causa. Portanto, a causa maravilhosa de todo este universo equilibrado, as estrelas que não se chocam, a Terra girando em torno do Sol, as galáxias que vêm sendo descobertas, essa maravilhosa, essa magnífica possibilidade de evolução científica, é justamente a necessidade que nós temos de encontrar Deus. E o Einstein encontrou Deus através da ciência. Ele mesmo disse que vislumbrou essa realidade através da ciência. E diz que tudo é energia. Portanto, como já dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos vindo ao longo das nossas encarnações para entender que a vida é eterna. E este ser eterno precisa navegar nos mares da experiência. A experiência do navegador, ela não se dá apenas nas águas calmas da calmaria. A experiência do navegador, ela nasce também, e talvez até principalmente, nos momentos de tempestade, nos momentos de oscilação das ondas do mar, nos momentos onde a perícia, a esperança, a capacidade, a coragem e a experiência do navegador muitas vezes até nem evita o próprio naufrágio, mas muitas vezes o retira aí de grandes dificuldades. São energias, as ondas do mar são energias, e as ondas energéticas invisíveis que nós temos vibram também na nossa consciência. O nosso resgate kármico, as energias daquilo que nós emanamos pelo nosso pensamento em vidas passadas, ou nessa encarnação mesmo, porque nós a cada 7 anos temos renovado nosso corpo físico dentro de uma mesma reencarnação. Portanto, estamos também nesta própria vida resgatando coisas que fizemos em outros momentos, em outras épocas de nossas vidas, e essas energias oscilam. Oscilam no sentido de que nós precisamos, como um carvãozinho, um filtro de torneira, para que a nossa energia se purifique, para a energia que nós emitimos por inexperiência, por incapacidade de cumprir as mensagens de Jesus Cristo, nos comportarmos como verdadeiros cristãos, de fazermos ao nosso próximo o que dele gostaríamos de receber, purificarmos, portanto, aquilo que nós fizemos de errado em outras encarnações. A energia oscila. Deus vai nos dando, assim, esta possibilidade de resgate kármico à medida que nosso carvão, o corpo físico, vai se tornando mais forte devido à nossa energia mental e emocional calibrada pela fonte mais pura, que é a oração, que é uma energia pura, que é o contato com Deus, que é o conversar com Deus, o nosso Pai Criador, pedir a Ele forças, pedir a Ele coragem, pedir a Ele capacidade de recomeço, pedir a Ele capacidade de perdão. Tudo isso muda o nosso campo energético, nos torna mais leves energeticamente, mais fortes. Quem tem um mínimo de sensibilidade já deve ter percebido, e quem tem mediunidade ainda muito mais, as oscilações. Quando você entra, por exemplo, num ambiente de tristeza, de desesperança, num hospital, numa prisão, num velório onde as pessoas não têm uma religião forte, aquela opressão, aquele desespero, aquela tristeza é um campo baixo de energia. Agora, quando você vai num lugar de felicidade, num templo religioso, num templo budista, num templo que seja realmente de fé, de esperança, você sente aquela coisa mais leve, como se você estivesse flutuando, Então, a diferença, por exemplo, das energias do calor, quando você sente aquele calorão do verão elevado, 45 graus, que o seu corpo parece que está cozinhando, aquele vapor, aquelas energias que te perturbam são diferentes, por exemplo, de uma brisa da manhã, de uma primavera agradável, de uma temperatura mediana. As energias espirituais, as energias que emanam também das nossas intenções, dos nossos sentimentos, que são geradores de energia, dos nossos pensamentos, também transformam a nossa realidade. Tá bom? Essas oscilações energéticas são normais,
É preciso que a gente aprenda a apelar para a oração, para nos mantermos equilibrados todos os dias quando acordamos, pelo menos tentar buscar esta capacidade de nos mantermos estáveis, assim como o navegador, o aviador, o viajante, né? Ele se prepara para a viagem, nós temos que nos preparar para a viagem do dia. Ao longo do dia nós teremos aí desafios, ondas energéticas que virão, de outras coisas que temos que enfrentar, algum inimigo que por uma necessidade venha até nós e nos provoque uma reação. Nós temos que entender a necessidade de reagir como um cristão, de oferecer a outra face, alguma questão no trânsito que possa muitas vezes mudar o destino de uma pessoa. Quantas vezes a gente vê uma reação mal conduzida no trânsito gerar crimes, né? Gerar violência, gerar problemas diversos. Então, a proteção de Deus é essa compreensão de Deus, compreender a sua natureza de amor, de caridade infinita, de misericórdia infinita, para que nós possamos entender que estamos aqui assim a nos filtrar, a nós mesmos, estamos a nós purificando o nosso ciclo energético, como muitos dizem, a roda de Sansara, né? A prisão das reencarnações, onde temos o nascimento, o envelhecimento, a morte do corpo, para depois recomeçarmos, e a dor a nos motivar a sair da zona de conforto, pela necessidade que temos de buscar a felicidade. E as energias, a utilização consciente dessas energias vai nos dar mais eficiência nesse processo. É isso que nós precisamos entender, para que a nossa fonte de vida seja próspera, seja rica, seja saudável, e a caridade para com os nossos irmãos seja a nossa própria transformação, né? Não apenas o desejo de dar conselhos, que isso na verdade é um desrespeito, uma imposição ao livre-arbítrio do próximo, mas a nossa própria emanação. Quem nos conhece, quem nos vê, quem percebe o nosso esforço de transformação, quem entende a lógica da transformação, quem percebe a nossa convicção em entendermos que somos realmente criaturas eternas e assim por diante, para que nós possamos então melhorar os nossos ambientes, sejam eles quais forem. Há um livro muito legal nesse sentido, que fala sobre as energias, que não é muito citado dentro da Federação Espírita, porque é uma escolha, né, da questão até pedagógica do ser, porque isso também poderia virar uma baixa vibração. É o problema que se fala justamente esse, né, das pessoas conhecerem o místico e usarem o místico de uma forma muito personalista, buscando apenas os seus interesses pessoais e esquecendo-se da caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, mas eu cito, gosto e estudo o Ramatiz, acho legal, e tem um livro que é Magia de Redenção, que fala sobre as energias. Agora, neste momento, fazendo este esforço de usar aquilo que estudamos para transmitir e fazer um pequeno compêndio disso de uma forma verbal, espontânea e intuída, quero dizer que isso é uma forma de aliviar um passado kármico muitas vezes negativo. O Divaldo Franco fala: a caridade, o bem que se faz, anula o mal que se fez. Então você, quanto mais buscar o bem, mais pessoas você levar a esta vida de esperança, de transformação, e uma vida plena de felicidade já aqui, você vai também auxiliar a si próprio, buscando mais experiências positivas, mais eficiência para o seu resgate kármico e resolvendo melhor aí os seus erros das vidas passadas. Então é isso, é por isso que as pessoas que têm mediunidade precisam trabalhar no centro espírita, é por isso que as pessoas que têm conhecimento têm o dever moral de divulgar esse conhecimento, porque se tivemos a oportunidade de ler, tivemos a oportunidade de ter acesso aos livros, tivemos a oportunidade de receber a intuição através da mediunidade, tivemos a oportunidade de sofrer e retirar do sofrimento a sabedoria, porque a nossa rebeldia se transformou em conformidade, resignação e capacidade de transformação de nós mesmos. Tivemos a oportunidade de sobreviver a tudo isso, quanto outros tantos não sobrevivem, e ter olhos físicos para conseguir colocar esse conhecimento dentro do nosso espírito e que possa, portanto, virar um auxílio pessoal para outras pessoas.
temos, portanto, esse compromisso com Deus, com a moralidade cristã, e que nos livrará certamente de outras intuições negativas, de outras oscilações energéticas para o mal. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Tá bom, meus caros irmãos? Parece assim algo muito banal, muito simples, mas vocês vejam que esse tempo que nós estamos conversando, muitas vezes eu utilizei para fazer outras coisas, né? Podia estar vendo um filme, podia estar fazendo qualquer outra coisa, até mesmo adquirindo mau karma, né? Satisfazendo vícios, satisfazendo prazeres que seriam simplesmente desperdício de energia. E aqui, depois de um tempo, entendemos que concentrar a nossa energia nos dá um tempo imortal de progresso, de beleza, de sucesso, de prosperidade e de elevação para a nossa paz interior, para a nossa alegria, para a nossa beleza. Tá? Deus fique com todos nós, que Jesus ilumine o nosso dia e que possamos amar mais. E obrigado por entenderem, por curtirem e por avançarem também nesse conhecimento espírita. Espírito Imortal vai fazer mais vezes este processo de divulgação da doutrina espírita. Tenho certeza que isso vai ficar guardado e que muita gente vai acabar ainda usufruindo disso. E agradeço por a oportunidade de ter este caminho, esta via de libertação espiritual. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém, aleluia, Hare Krishna, né? O Deus é um só, tá? Deus fique conosco. Um abraço a todos.